Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Mais uma vez estamos aqui no quinto dia, testificando daquilo que Jesus fez na minha vida em 2003. O encontro com a luz na sala da minha casa, eu vi o mover de Deus, o sobrenatural do Senhor. E quero deixar mais uma vez testificando da literatura, daquilo que o Senhor me concedeu, que está os meus testemunhos, daquilo que Deus fez ali na sala da minha casa. Quem tiver capacidade de semear, que venha semear, que outras vidas venham ser alcançadas através da literatura. E quem não tiver capacidade no momento, que tiver desejo de obter a literatura, pode mandar uma mensagem para nós aqui no Facebook ou em qualquer uma das redes sociais, que nós iremos mandar o PDF. Amém? Vamos lá, continuando aqui no quinto dia, eu quero trazer para vocês essa mensagem aqui. Deus não se esconde, nós nos afastamos. O título dessa mensagem nos leva a entender, junto à palavra a qual nós vamos meditar, que está em Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está escondida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A palavra diz que no Gênesis, quando Deus veio ter com Adão e Eva, e eles tiveram aquela circunstância de comer do fruto da árvore do bem e do mal, o qual o Senhor falou para que eles não viessem comer, a desobediência levou eles a errar contra Deus. O pecado é a desobediência. E o que aconteceu ali no Éden? Eles vieram esconder, porque eles descobriram que eles estavam nus diante da presença do Senhor. E quando Deus chamou Adão e Eva, Adão se manifestou dizendo que estava escondido porque se encontrava nu. O pecado nos envergonha diante da presença de Deus. E Deus ali no Éden teve que degolar um cordeiro, o cordeiro que tirou o pecado de Adão e Eva, o que vestiu eles com aquele momento, com aquela vestidura, era o simbolismo daquilo que Deus ia fazer com seu filho na cruz. A palavra disse que Deus degolou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo naquela cruz. E ali a nossa vergonha, o nosso pecado, Jesus levou sobre ele para a remissão dos nossos pecados, para que nós possamos voltar a ter o livre acesso a Deus. No Santo do Santo, Jesus, sendo o maior sacerdote, agora ele nos abriu o véu, partindo de cima e embaixo na cruz. O véu que nos separava de Deus, do santo ao santo do santo. Hoje nós temos a liberdade pelo sangue do Cordeiro, nós somos redimidos a Deus. E a palavra diz que ali na cruz Jesus clamou ao Senhor: Deus meu, por que me abandonaste? Deus o abandonou por causa dos nossos pecados. E eu quero trazer essa reflexão para você do encontro com a luz. Quando a gente encontramos com Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, Ele paga o alto preço por nós e nos purifica de todo pecado e injustiça. Ele nos restaura diante de Deus. Ele nos concede vestiduras novas, vestidura santa, vestidura de salvação, e escreve o nosso nome no livro da vida. Eu quero dar continuação aqui nessa mensagem. A verdade central. Muitas vezes dizemos: Deus sumiu, Deus não fala comigo, Deus está distante. Mas a palavra nos mostra algo profundo. Deus não se esconde, ele continua sendo o mesmo, continua falando, continua chamando, continua esperando. Como nós afastamos sem perceber, quando priorizamos tudo menos a presença dele. Quando deixamos a oração virar exceção. Quando alimentamos distrações mais do que a fé. Quando endurecemos o coração após frustrações. Quando escolhemos caminhos sem consultar a Deus. O afastamento raramente é um salto. Normalmente é um processo silencioso. É um dia sem orar, outro sem buscar,
outros sem ouvir e de repente sentimos distância. A grande revelação: Deus nunca saiu do lugar. A presença dele continua acessível. O amor dele continua disponível. O caminho de volta não é complicado. É arrependimento, é decisão, é retorno. Hoje é dia de voltar. Não importa o quanto você se afastou, a graça ainda alcança, a voz ainda chama, a porta ainda está aberta. O encontro começa quando você decide dar o primeiro passo. Eu quero aqui orar com você. Senhor, se em algum momento eu me afastei, hoje eu decido voltar. Quebra tudo aquilo que criou distância entre nós. Restaura minha sensibilidade espiritual. Eu quero estar perto novamente, em nome de Jesus. Amém. Jesus relatou uma parábola sobre o filho pródigo. Diz a palavra que ele pediu a sua herança e foi ter com o pecado. Ao entender que estava distante do seu pai, vivendo uma vida amargurada, uma vida na escuridão do pecado, ele decidiu regressar à casa. Ele decidiu tomar de volta aquilo que ele tinha junto ao pai. Mas ele foi de uma forma sem compreender quem era o pai verdadeiramente. Ele falou: vou voltar e me humilhar ao meu pai. Mas o pai, sendo bondoso, misericordioso, amoroso, tomou uma túnica e o recebeu com grande alegria, o cobrindo. Tomou um anel e colocou no seu dedo e fez uma festa para ele. A palavra disse: vós, pais, sendo maus, sabeis fazer coisas boas aos vossos filhos. Imagina Deus. Deus, ele te amou de tal maneira que deu o seu unigênito filho para todo aquele que creia nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio naquele que me salvou, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Creia você também. Confessa Cristo como seu Senhor e volte para casa. Peça perdão. A palavra diz em 1 João 2,1, fala: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, sabeis que tem advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e ele é a propiciação não somente por nós, mas por todo o mundo. Como eu falei, João 3,16, que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. No 3,17 fala que a luz veio ao mundo. Receba a luz de Cristo na sua vida. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, salvação. Salvação da tua alma, salvação da tua vida, salvação dos teus parentes, salvação do seu ente querido, dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra, que essa palavra encontre um terreno fértil e que a vossa vida venha a ser alcançada pelo poder da palavra em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a sua vida. Amém.